E então vem os 10 mandamentos. A partir de então, o primeiro mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, debaixo da terra ou embaixo da terra, nem no mar, nem em nenhum lugar, nada semelhante, nada faça para adorar. Só ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ponto final. Quem é você para querer fazer alguma imagem e dizer que se você acender algum incenso, fazer alguma oferta a esta imagem, você vai ser atendido? Quem é você? Se a Bíblia diz que se você fizer uma imagem, se devotar a ela, você vai ser igual àquela imagem. Inútil. É impressionante, mas é o pecado que Deus mais abomina, é a idolatria. Se está na Bíblia, por que não explica, por que não ensina? Foi por isso que teve tanto impacto com o Martinho Lutero, porque ele mostrou a verdade. Ele pegou a palavra de Deus e começou a ler ela em alemão, para as pessoas entenderem, porque até então era lida em latim e o povo não sabia de nada. Porque aí vem a tal da questão: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que as pessoas têm tanto medo dessa verdade? Eu falo até me referindo também às denominações evangélicas. Tem muitos líderes que têm medo da verdade. Não ensinam determinados pontos da Bíblia porque não sabem explicar. Não sabem dizer o que significa determinadas passagens bíblicas, porque eles têm medo de se defrontar e achar assuntos como dízimo. Olha, eu não vou... Olha, se tu não sabe falar, se tu não entende, se tu não estudou, cara, pede para sair. Pede para sair. Tu não é digno de onde está, se tu não sabe nem explicar para que foi que Deus enviou a responsabilidade de ser dizimista. Se nem esse assunto tu sabe explicar, tu vem querer dizer que tu é pastor de igreja? O dízimo, eu vou ser curto e claro aqui para você, que diz assim: olha, eu não dou o dízimo por causa que está na lei, a lei não é abolida. Pois é. Escuta essa daqui. Eu fui do mundo e me desviei. Eu me afastei do evangelho. Vem cá. Você que está à igreja há algum tempo já. Quando você estava no mundo, quanto é que tu gastava lá no mundo com as bebidas? Quanto é que tu gastava no mundo lá com prostituições? Mantendo mulheres alheias a teu favor? Quanto é que tu gastava? Hein? Pagando bebida e droga para as pessoas? Quanto é que tu gastava? Tu pensa que eu não, já passei de gastar 1.000, 2.000 ou muito mais dinheiro no final de semana? Aí vem se falar de dízimo, a pessoa: não, o dízimo é da lei. Para de ser avarento, meu irmão. O dízimo é do Senhor. Vamos ter responsabilidade de ajudar a casa de Deus para que haja mantimento na sua casa. Como é que vai pagar uma energia, manter a obra, manter um missionário, ter os seus trabalhos? Hein? É com as doações, o dízimo e as ofertas na casa do Senhor. Vamos ter consciência. Não precisa muito distante desse assunto, não. Lá no mundo tu gastava tudo que liso pra casa, pegava os tapas da mulher quando chegava em casa, né? Se é que tinha, né? Você sabe o que é gastar dinheiro? Me permita que eu sair da descrição. Gastar dinheiro é quando você tem uma meretriz na sua vida. Você é casado. Aí você vai ver o que é gastar dinheiro. Essas mulheres têm que manter o luxo. É cabelo, é unha, é uma marquinha de bronze, né? É roupa, é cílios, né? É um celularzão de alta tecnologia. Tudo isso aí
é gasto. E você banca. Por que tu hoje está na casa do Senhor, recebe o benefício de Deus, recebe a bênção de Deus e agora não quer ser correspondente com o que Deus está fazendo na tua vida? Se toca, meu irmão. Ah, lá, baixaraca. Toque, meu irmão. Se liga, meu irmão. Incognoscível. O Deus apresentado nas Escrituras Sagradas não pode ser inventado pela mente nem pelo coração de ninguém. Nem podemos nos relacionar com Ele à base de dinheiro. O Deus da Bíblia suplanta o desejo do coração humano e não se coaduna com a imaginação da mente humana. Os pensamentos do Altíssimo são diferentes dos pensamentos dos homens. Isaías 55, versículo 8, que diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus não pensa como o homem pensa. O propósito do homem é um e o de Deus é muito maior. Quando o Senhor está te advertindo uma coisa, é porque a visão dele é lá o futuro, é o que está por vir. Às vezes, quantas a gente vê situações, né, de exemplos, como eu vou dizer aqui de um, o cara se preparou para viajar com a família e ele trocou a bateria do carro, revisão geral, né, precavidas, preventivas de viagem, né, calibrou o pneu, estava tudo ok, trocou a bateria, né, já estava velha e tal. O carrinho dele era um Passat, um carro novo. E ele fez toda aquela avaliação e ele deixou o carro na área e ele disse: mulher, eu vou só ali comprar os pães e já já a gente bota as coisas dentro do carro para poder viajar. E aí, esse tempo que ele foi comprar os pães na padaria, de repente a mulher liga pro celular e disse: amor, o carro tá pegando fogo. Eu estava aqui jogando aqui água para tirar algum resquício de poeira do carro e o carro de repente começou a pegar fogo. Aí ele disse: deixa pegar fogo. Esse vídeo talvez, se você viu na internet, você sabe que eu estou falando a verdade. Ele disse: deixa pegar fogo. É porque não era para nós viajar. Porque se nós, é melhor que ele pegue fogo aí, sem ninguém estar dentro, do que nós, a família toda viajando e o carro pegar fogo e acontecer algum acidente. Então você não sabe o que estava previsto de mal acontecer a você, e o Senhor teve uma providência, porque o material, segundo esse homem falou, você pode correr atrás, mas a vida, se você perder, não pode mais correr atrás. Então os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Eu cabe muito a dizer, cabe a nós muito a dizer, corrigindo, que há males que vêm para o bem. Pois é. São inúmeras as situações onde você sofre um acidente, onde você passa uma decepção amorosa, e às vezes você fica entristecido porque não deu certo aquele relacionamento X. E às vezes Deus está te dando um livramento. Porque às vezes você pensa uma coisa e quando você menos espera, não era aquilo que você quer. Porque o coração do homem é enganoso. Mentiroso é o teu coração. É por isso que a gente tem que estar sempre na vontade de Deus. Do teu Deus, ao Senhor teu Deus. Entrega toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, todas as suas esperanças ao Senhor. Em Salmo diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Estes, por vezes, não acolhem a manifestação divina nas coisas mais simples da vida. Tem aqui uma vamos aqui ler Filipenses. Olha, se mexer com a Bíblia comigo, eu falo. Capítulo 2, versículo 5 ao 8.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí você vai falar assim: primeiro Jesus diz, é necessário que eu seja espancado, humilhado, cuspido, açoitado. Aí você diz assim: não, isso não vai acontecer contigo não, Senhor. Eu não vou deixar não. Foi o que Pedro fez. Foi o que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Tu não entende as coisas de Deus, e sim as que são dos homens. A mentalidade dele não era transformada. Ele não compreendia ainda o mistério do propósito sacrificial de Jesus. Porque Cristo, a nossa vida, ele estava como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E qual o propósito? Para que eu e você estivesse aqui, ouvindo aqui essa live. Foi para isso que Cristo morreu, ó. Para te dar uma segunda chance. Terceira, quarta, quem sabe? 10ª, quem sabe? Nesse aspecto, Deus da Bíblia é incognoscível, o que não se pode conhecer. Ele é diametralmente oposto a tudo que o ser humano fez ou faz, e age de modo que o pensamento humano não pode exauri-lo ou compreendê-lo. Por isso o homem por si mesmo não pode conhecer a Deus. Essa passagem eu quero ver. Romanos, capítulo 11. Versículo 34 e 35. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para ele, para que ele sejasse recompensado? O homem por si mesmo não pode conhecer a Deus. Quem compreende? Quem foi que deu a Deus para que ele pudesse ser recompensado? Pois quem pode compreender o Deus Trino? Pessoas simultaneamente unidas e trabalhando conjuntamente em favor do homem e do mundo, como uma verdadeira comunidade. Ele é a prova de si mesmo. Deus é incognoscível, insondável e fora do alcance do ser humano. Por isso, ele se deu a conhecer